Gente, e agora, para dar aquele toque magnífico na make, a gente vai fazer o olho da Rafa. Para isso, eu vou usar uma paleta que eu tô apaixonado. É a Balmsai, da The Balm. Essa paleta tem inúmeros tons, vem com um espelhinho e surpresa, ela vem com 2 decalques para te ajudar a fazer marcações de sobrancelha, aquele delineador gatinho que a gente adora e até marcar o côncavo. Meus companheiros inseparáveis que vão me ajudar nessa jornada são os pincéis para olhos da The Balm. Vamos lá? Meninas, não importa qual é o horário, uma sobrancelha perfeita é imprescindível. A gente sempre usa um tom mais escuro no começo da sobrancelha e um tom mais claro do meio para o fim. A sobrancelha da Rafa já está super desenhadinha, mas como ela é bem loirinha, precisa preencher um pouquinho. A gente sempre começa com um traço marcado embaixo e esfumando essa sombra para cima, para dar um ar de naturalidade. Feito isso, a gente vai pegar a sombra mais clara com o lado chanfrado do pincel, sempre tirando o excesso, e do meio para o fim a gente vai vir com a sombra mais clara. Se precisar, você pode usar a base do seu dedo para corrigir qualquer imperfeição da sombra. Olha, dá uma checada. E voilá! Para valorizar ainda mais essas sobrancelhas incríveis que você acabou de montar, você tem 2 opções na paleta. Um tom cintilante ou um tom opaco. Como primeiro a gente vai fazer uma make dia, vamos de opaco para ninguém te olhar estranho na rua. Aqui, no ponto mais alto da sobrancelha, você começa a aplicar a sombra mais clara, dando um realce e chamando a atenção para a sua sobrancelha. Esfuma bem e olha que diferença de uma sobrancelha para outra. Vamos para a segunda? Meninas, a Rafa, como ela é muito loirinha, a gente não pode usar uma sombra muito escura no dia a dia. Se você for morena, sem problema. Use um pouquinho mais de cor. Eu disse pouquinho, tá? Senão, quando você sair à noite e fizer uma make pesada, ninguém vai ver a diferença. Lembre-se, menos é mais. Na pálpebra móvel da Rafa, eu vou usar a sombra Dreamboat para dar um leve tom, sem marcar demais o olhar dela. É um tom rosado indo pro pêssego. Se você for morena, você pode usar um tom levemente dourado ou um marrom bem clarinho, que vai ajudar a marcar o seu olhar da mesma forma. Vitor, mas eu vou ficar pálido e vou ficar sem graça? De forma alguma. Agora, com a haste arredondada do pincel de sombra, a gente vai pegar um marrom. Lembra o marrom mais claro que a gente usou no final da sobrancelha? Ele mesmo. A gente vai pegar um pouquinho, de novo, sempre tirando o excesso da sombra, e passar no côncavo. Vitor, aonde é o meu côncavo? Como eu faço para marcar ele? Se você pegar a ponta do seu dedo indicador e tentar marcar, você vai descobrir. É o espaço que a gente tem entre o osso e o globo ocular. É nesse espaço que você tem que aplicar a sombra. Eu gosto sempre de aplicar a sombra em batidinhas. Quando você arrasta muito, a maquiagem pode ficar marcada demais. E não é isso que a gente quer. A ideia é fazer você parecer que você acordou bonita
e simplesmente saiu de casa. Para esfumar, sempre limpe muito bem a ponta do pincel e faça um mix entre a sombra clara e a escura que você usou para fazer o côncavo. Vitor, eu sou um pouco ousada e eu realmente gostaria de marcar um pouquinho mais o meu olhar, mesmo que fosse de dia. Sem problema. Você pega aquela sombra que a gente usou no começo da sobrancelha e aplica só no cantinho. Meninas, agora chegou uma hora que dá aflição em muitas, mas fiquem tranquilas que eu vou te dar uma dica infalível para ficar perfeito sempre. O lápis preto. No caso, eu vou usar o Kajal da Maybelline. Ele dá um preto incrível. E sim, você pode usar o lápis preto de dia. Basta usar com moderação. Meninas, não tentem fazer grandes desenhos com o lápis. Simplesmente passe com delicadeza o lápis na raiz dos seus cílios, mesmo que não fique perfeito. O intuito não é esse nesse momento. A gente vai acertar com uma técnica que eu vou ensinar em seguida. O mais importante é você passar bastante perto da raiz dos cílios. Tem alguns defeitos, não tem problema. A gente vai arrumar isso agora. Lembra do pincel que eu ensinei vocês a marcar o começo da sobrancelha? É ele que vai salvar a gente desse parto que todo dia a mulherada sofre. Você vai pegar ele e antes do lápis secar completamente, você vai começar a fazer isso daqui, ó. Um vai e volta com o pincel. Assim você consegue marcar o seu olhar, ficar com ele leve e tirar toda e qualquer imperfeição. E ainda dá um efeito esfumado super gracinha, que tem gente que se mata pra fazer. Abre, Rafa. People, se vocês querem dar uma caprichada, mesmo que for no olhar do dia, vocês podem usar os cílios de tufinho. No caso, eu vou usar os cílios da Faces de tufinhos, número C3017. Vamos lá? Sempre deixem um pouco de cola no dorso da sua mão. E com a ajuda de uma pinça, você pega tufinho por tufinho e apenas arrasta a bundinha do cílio postiço na cola. Apliquem o mais próximo possível da raiz dos seus cílios. Eles vão sumir e ninguém vai saber que eles não são seus. 2 ou 3 tufinhos são o suficientes para marcar o olhar e não deixar ele pesado. Acerte e deixe secar naturalmente. Espere alguns minutos antes de aplicar o seu rímel. Amores, enquanto a cola do cílio seca, a gente vai usar o pó bronze. Esquece o blush. Brasil é a terra do sol. Vamos apostar no pó bronze. No caso, esse que eu vou usar é um duo bronze da Art Deco. A cor dele é a 420.5. Confere no site que ele está com preço incrível. Se você não tiver um pincel de blush disponível, tudo bem, pega o de pó e amassa ele. E em seguida, captura o seu pó bronze. Sempre tira o excesso do produto, faz um biquinho e esse vão que formar na sua pele é onde você vai fazer o primeiro risco do blush ou do pó bronze no caso. Aplicou, marcou, limpa o seu pincel e esfuma.
para criar sempre muita naturalidade. Além de afinar o rosto, vai te dar uma cor linda. Então, agora que a nossa cola dos cílios já secaram, a gente vai usar o rímel da Art Deco, o Angel. Te dão olhos que não são de Angel. Sempre erga a pálpebra do seu olho para aplicar o rímel. Como a gente já colocou um pouco de cílio postiço, a gente não precisa sobrecarregar no rímel. Para finalizar o nosso olhar dia, a gente vai usar aquela sombra que a gente usou no final da sobrancelha, na parte inferior dos cílios. Vai marcar, mas vai continuar leve. Meninas, tem uma coisa que eu adoro que aconteça na frente do vídeo. Algum erro. No caso, eu sobrecarreguei demais o meu pincel e caiu um pouco de sombra no olho da Rafa. Nunca usem demaquilante, vai borrocar toda a sua maquiagem. Usem sempre uma esponjinha com um pouco do mesmo pó que você preparou a sua pele. O rímel para aplicar na parte inferior dos olhos, eu gosto de usar só a pontinha, para não ter aquele perigo da gente ficar toda borrada. Na boca da Rafa, a gente vai finalizar esse look dia lindo com um batom incrível e super lançamento da Revlon, da linha Color Stay. É a cor 025. O super diferencial desse batom, gente, é a praticidade que ele dá para você. Além dele ter um toque super sedoso, deixar sua boca hidratada, ele é em lápis. Então você pode levar ele para qualquer lugar, deixar na bolsa, na necessaire do trabalho. Tem umas cores mais lindas que as outras e é uma super novidade que só a Revlon e a Glam Garden trazem para vocês.